hoje estamos aqui num dia especial para vocês, né? Vamos abordar o terror do momento, eu e o Carlos. Vamos falar desse eclipse que vai acontecer na madrugada, não é isso, Carlos? No finalzinho do dia 12 para o dia 13, exatamente às 23h48 aqui do nosso horário. Ou seja, quase meia-noite, a gente vai responder algumas perguntas que vocês perguntaram, vamos tentar esclarecer essas dúvidas. E aí, Carlos, tudo bem? Tudo bom, pessoal, como vocês estão? Sim, é um prazer estar aqui com a Laís de novo, falando para vocês. E vamos tentar hoje destrinchar um pouquinho essa história do eclipse, né? Assim, desmistificar algumas coisas e responder as questões que vocês trouxeram para a Laís. Vamos lá. Sempre muito bom, gente, ter o Carlos aqui com a gente. O Carlos é top. Obrigado, minha querida, obrigado. Então vamos lá, Carlos. Vou começar do início, né? O que é eclipse, né? Muita gente quer saber, ninguém sabe o que é. Eclipse a gente sabe pelo que a gente vê, né? O eclipse significa exatamente o obscurecimento, uma coisa tapa a outra, né? A ponto de impedir a luz de passar. Então temos dois eclipses, na verdade, o eclipse solar e o eclipse lunar. O eclipse solar significa que Sol e Lua estão em conjunção, estão juntos. E o Sol, ele é obscurecido pela Lua. A Lua passa na frente do Sol e tapa o Sol. Então, por isso que chama eclipse solar, porque é o Sol que está sendo eclipsado. No eclipse lunar, é ao contrário que acontece. Sol e Lua estão em oposição e a Terra faz a sombra do Sol na Lua e não deixa a luz do Sol bater na Lua e voltar para a Terra. Então tem esses dois tipos de eclipses, né? O solar e o lunar. Tem algum que é mais importante ou eles têm o mesmo peso e significado? O que você acha? Solar com lunar, ele é como se fosse um complemento, um rebote, digamos assim. Não é exatamente isso, mas ele é uma consequência do eclipse solar, né? Tudo aquilo que se diz respeito ao Sol, que é o centro da nossa galáxia, a essência da vida, a essência vital, né? Então vai ser mais forte, sempre Sol, sempre a questão do Sol vai ser mais forte. As pessoas, assim, quando a gente pensa nisso, né, escurecer, eclipse e tal, passar na frente, se ocultar, né, essa energia, uma pessoa perguntou assim sobre como que isso afeta a gente, assim, qual é o efeito dessa sensação de ocultação para nós aqui na Terra? Como é que é isso? Tá. Para compreender esse efeito da ocultação para a gente tem que entender que é a Lua que está tapando a luz do Sol. A Lua representa o passado, representa coisas já vividas, às vezes coisas não resolvidas, passadas no corpo emocional, no nosso ambiente interno emocional. E o Sol é a nossa consciência, nossa vitalidade, nossa essência, nossa identidade, né? Então, quando a Lua obscurece o Sol, imagina que a sensação que você está entrando num túnel, você sai está dirigindo o carro, tem aquela luz do Sol bem forte, você entra num túnel, você tem aquela primeira cegueira, né, que você não enxerga direito assim, no túnel, né, por causa da luminosidade que estava antes. Mas quando passa essa cegueira inicial, você se depara com o quê? Com algumas sombras, com algumas crises, com algumas situações do passado que retornam ao presente, para definitivamente a gente pôr um ponto final, dar uma resolução ou dar um início também, né? É legal já desmistificar que eclipse é um negócio do mal, não é do mal. Que ótimo que você falou então, isso. precisamos desmistificar isso. Mas assim, não podemos amenizar que o efeito do eclipse ele é potente, ele muitas vezes tem a ver com destruições, tem a ver com tragédias, tem. Mas essas crises, essas tragédias e essas destruições são coisas que a gente, ou coletivamente ou individualmente, a gente foi deixando para lá, né? A gente foi deixando mal resolvido aqui, mal resolvido ali, mal resolvido acolá. De repente vem o eclipse e aponta num desses pontos e fala, querido, agora é o seguinte, resolve. Porque aí essa crise vem pesada, vem muito forte, vem muito intensa.
E o eclipse solar é como se você não tivesse, na verdade, ajuda nem do Sol e nem da Lua, porque a luz que a Lua recebe do Sol está para o outro lado, nem chega para a gente não vê a Lua, a gente só vê a sombra da Lua. Então, é um momento da gente acessar também talentos nossos latentes, né? Potencialidades nossos latentes, coisas que a gente deixou mal resolvido, que agora a gente tem mais coragem de seguir adiante, né? Então, assim, o eclipse não é assim, é um castigo dos astros. Não. É um momento super importante, é uma oportunidade de resolver coisas extremamente fortes, extremamente profundas, que não foram resolvidas lá atrás. Então, Pode assim, dar, não é sempre que a gente tem essa oportunidade de fazer. você pode dar algum exemplo assim? Vem na sua cabeça alguma coisa bacana que, apesar de dramático, aconteceu no eclipse de alguém e que você acha legal para citar ou não? Não vem nada aí na cabeça. Sim, podemos pensar assim. Eu tive uns tempos atrás, lembrei de uma cliente minha. Uns tempos atrás, ela teve um trânsito, um eclipse no trânsito, né? Passando em cima da lua natal, na lua do mapa dela. Uhum. Essa lua natal, ela regia, e esse eclipse era em Escorpião. Essa lua natal, ela regia o signo de Câncer na casa 3 dessa pessoa. Então, quando teve esse eclipse, essa pessoa teve uma reativação de uma questão com os irmãos, onde tinha tido seríssimos problemas anos antes, né, com esses irmãos. E, de repente, esse problema ressurgiu, né, ficaram rompidos, né, anos antes, assim, esta pessoa com os irmãos romperam, tipo, definitivamente contato, brigaram de forma muito intensa. E aí depois o motivo da briga se apaziguou, passa ano, de repente o motivo que gerou aquela desavença, aquela briga, ele ressurgiu. E as pessoas foram obrigadas a se reconversar, a se rever, a pegar e enfrentar a história que construíram. E acabaram entrando em acordo, acabaram conseguindo se perdoar. Assim, a pessoa até hoje fala comigo, fala assim que a relação nunca mais vai ser a mesma do que era antes daquela primeira crise, anos atrás. Mas, com certeza, assim, o eclipse trouxe a tragédia de volta, ou seja, antes da resolução teve mais briga. O reencontro foi trágico, foi péssimo, assim, foi Até porque é bem doloroso, escorpião, né? né? E aí, mas aí com o tempo, assim, ambas as partes acabaram optando por, assim, amenizar né, o embate, botar um pouquinho, não é de pano quente, mas assim, precisamos achar uma solução, desse jeito não dá para ficar. E conseguiram, né, pelo menos equacionaram as divergências. Mágoas ficam, né, por aí, cicatriz da situação, mas o problema foi superado, o problema foi resolvido. Viu? Eu acho bom você falar isso, porque é uma coisa, assim, apesar do drama e tal, teve um resultado bacana. Sim. O eclipse ele tem, às vezes, eu brinco que ele tem um pouquinho do tempero de Marte e um pouquinho de Urano, porque assim, o que acontece é inesperado. Se a gente sabe onde vai acontecer o eclipse, a gente tem ideia de que tipo de coisas podem acontecer, em que ambiente, Peraí, que tipo de Carlos, situações. explica isso daí de novo. Vamos lá, eu não entendo de astrologia. Como assim no sentido de Marte ou de Urano? Para quem não entende nada de Tá, astrologia. beleza. Obrigado. Às vezes a gente está A gente acostumado fala como astrólogo. a falar astrologuês, né? Então vamos lá. Marte e Urano, na astrologia, eles têm um papel semelhante, que eles são estimuladores, eles são disparadores. O Urano dá choque, ele deixa uma coisa elétrica, ele ativa, ele é um ativador, né? E de coisas abruptas, inesperadas, né? O Urano, ele rege isso, ele tem essa pegada do inesperado, né? Daquilo do imprevisível. E Marte, ele é o próprio botão acionador de qualquer coisa.
tudo que acontece nos trânsitos que afeta a nossa vida, eles têm um momento em que um botão é acionado. E esse botão é acionado pelo trânsito de Marte. De acordo com o andar de Marte, isso tudo é ativado, né? Inicia-se o processo que tem que acontecer em relação àquele trânsito astrológico. Tá? Então, pegando esse princípio de Marte ativador, do botão ativador, com Urano imprevisível, né, são duas energias abruptas, inesperadas, rápidas, que acontecem de uma hora para outra. Da parte de Urano vem o abrupto, da parte de Marte vem a capacidade da transformação, da iniciativa pessoal na transformação. A crise vai colocar a gente de frente a frente com nossa sombra, com aquilo que a gente tem que lidar, né? E lidar com isso potencializa demais a nossa evolução, potencializa demais soluções de situações kármicas, né? Então, assim, as crises, elas não vêm, principalmente com eclipse, elas não vêm para apertar mais a gente, vem para dar uma oportunidade mais forte, muito maior. Então, eu procuro ver que nada, nenhum tipo de tragédia acontece por acaso, nenhum tipo de coisas que incomodem a gente acontece por acaso. É para despertar alguma coisa, é para ensinar alguma coisa, é para, no caso do eclipse, a gente aqui pegar uma matéria-prima pessoal do ser e fazer com que isso resolva as questões que a gente precisa resolver, e não ajuda um sol aqui, uma lua ali, né? Então, acho que é uma grande oportunidade, na verdade. E Marte e Urano, eles têm esse aspecto de imprevisto, assim, o que vem assim, uau, da onde que surgiu isso, né? Então, desenterrou, né? Desenterrou. Uma coisa, Carlos, que eu estava pensando aqui, eu li isso em algum canto, acho que alguém perguntou isso, né? Pode vir gente do passado? Me perguntaram isso um dia desse, né? Então eu vou perguntar para você, estou saindo aqui. Pode surgir Sim. gente do passado no eclipse? Porque tem a ver com isso. Sim. E é comum isso? Isso é muito comum. Então, o Uhum. passado ressurgindo de diversas formas. Pode ser uma volta para uma residência que já morou em outros tempos, né? Voltar para a casa dos pais, pode ser um relacionamento passado, uma pessoa que volta, passa 10 anos longe, fala, e aí, como é que você está? Você fala, da onde surgiu você? 10 anos. Né? Acontece, é muito comum. É muito comum. E vou falar uma coisa para você, aconteceu comigo há 3 dias. Tá vendo, gente? Aconteceu de uma pessoa do passado, você fala, dá oi. Ele falou, da onde? Tipo um fantasma, né? Uma aparição. Não necessariamente um fantasma, né? Às vezes apareceu por quê? É para prestar atenção, né? Goste ou não do que seja surgindo, é para prestar atenção. Pode ser um chefe que chega e fala para você, pô, volta a trabalhar comigo. Né? E a pessoa deve fazer o quê, Carlos? O que você acha? Ela avalia a situação, ela mergulha, ela tem cautela? Como é que faz nessas situações assim, inesperadas? A principal coisa é a autopercepção. A autopercepção por quê? Porque essas coisas que retornam, provavelmente elas vão conectar cada um de nós com algum padrão pessoal. Alguma coisa que você insiste em repetir e fazer de um jeito. E agora esse padrão ele vem de um jeito mais pesado. Agora você vai ser obrigado a construir outra forma de fazer. O que a gente deve lidar, por exemplo, uma pessoa que acontece um cenário desse? Quando acontece uma pessoa, a questão é avaliar, assim, você faz essa autopercepção do que é que essa crise, que esse ressurgimento. A pessoa ressurge do passado, mas qual foi a crise que teve com essa pessoa no passado? Mas é válido a pessoa fazer essa reflexão durante o eclipse ou ela espera aquilo dali ficar claro? O que você acha? Não, assim, não precisa tomar decisão em eclipse. Aliás, não tome decisões em eclipse. Esse ponto que eu queria falar, então isso é legal. Não, tomar decisões não. Mas se propor a reflexão, sim. O eclipse,
ele tem outras características. Ele tem uma duração média entre 5 a 6 meses, a vigência do eclipse, né? E uma outra coisa que acontece, assim, o eclipse acontece, vai acontecer amanhã e vai embora. Então, você vai marcar exatamente o grau em que ele está ocorrendo, 18 graus de Câncer. Nos trânsitos, quando alguma coisa passar nesse ponto, no 18º grau de Câncer, nesse período de vigência do eclipse, esse planeta vai estar entrando nessa história. Então, vamos supor um exemplo, né? A pessoa tem ascendente a 19 graus de Câncer. Ela vai sentir esse efeito, certo? Pelos próximos 6 meses, entre esse período. Seria isso? Sim, sim. Não, algum processo da crise, desse ressurgimento, essa coisa do passado, vai ter a vigência de trabalho. Tem 6 meses para trabalhar isso, digamos, 5 a 6 meses para trabalhar isso. E nesse período, alguma coisa vai passar ali, né? A própria Lua, assim, depois de 28 dias, vai passar ali de novo, naquele mesmo ponto onde houve eclipse, né? E os outros planetas também, né? Outros planetas, nem todos. Mas aquilo que passa ali vai fazer parte daquela crise. Se Marte passa em cima do eclipse, aquela crise tende a ficar um pouquinho mais nervosa, um pouquinho mais arisca. Se passa a Vênus, é um momento bom de tentar buscar harmonizar, né? Se é uma Lua que passa, quando a Lua passar em cima desse eclipse, a sensação do eclipse tem um retorno, assim, essa coisa do emocional, essa coisa essa sensação que muita gente já está tendo, assim, né, uns dias antes de uma queda energética, né? Com eclipse solar isso é comum acontecer, a gente sentir que está com menos combustível, né? Então, sim, enfim, não existe uma coisa específica, existem vários elementos que vão alterando a forma dessa crise ou desses processos, dessas situações acontecerem nesse período. Falando nisso, Carlos, uma pessoa perguntou uma coisa que eu acho legal, porque é tipo um mito, né? Os eclipses lunares, né, afetam mais a galera de Câncer, né, devido à regência, e os solares mais os leoninos? Não dá para você esclarecer isso? Não. De nada a ver de forma alguma. Viu, gente? Não tem Até sentido porque nenhum todo isso. mundo... não tem. Até porque todo mundo tem Câncer e Leão no mapa, atuando e regendo alguma área do mapa. Todo mundo tem o Sol, todo mundo tem uma Lua, não só os leoninos e os cancerianos. No caso, como esse eclipse de amanhã é em Câncer, sim, né, os signos cardeais, na verdade, Câncer, Libra, Capricórnio e Áries, são os que vão sentir mais. Quem tiver planetas nesses pontos vão sentir mais. Principalmente conjunção Câncer e Capricórnio, né, que é o oposto, a conjunção é a oposição a eclipse, são muito mais potentes, assim, esses são os aspectos muito mais fortes. Mas você vai ver se esse eclipse faz trígono, faz quadratura ou sextil com outras áreas do seu mapa. Então, o que acontece? Você pega no grau 18, então você vai pegar do grau 13, 5 antes do 18, até o grau 23, 5 depois. Quem tiver no mapa, qualquer planeta, no mapa natal, qualquer planeta entre o grau 13 e o grau 23, né, esse eclipse vai afetar esse planeta no mapa natal. Então, Pelos tem que próximos 6 ficar... meses, né? Tem que esclarecer isso, né? Porque senão a galera espera só em 3 dias. Não é assim, né? Não. Normalmente são processos que não são simples, de simples resolução, né? Onde você já pá, e resolve a coisa, né? O negócio é mais difícil porque vai exigir transformação pessoal, né? Vai exigir algum tipo de ação, de rebuscar dentro de si mesmo novos talentos, novas forças, um novo poder da própria essência, que também empodera o corpo emocional. Aproveitando nisso, vamos falar agora dessa semana, né? Desse eixo especificamente de Câncer e Capricórnio. O que a gente pode esperar, Carlos? Dá para você explicar, assim, como se a pessoa não soubesse nada, tá? De astrologia. Tá. Não, Vamos lá. bacana. Esse eclipse está ocorrendo em Câncer. E ele tem
duas situações importantes que estão se conectando com esse eclipse. Uma delas, que está botando mais medo e pânico no pessoal que conhece um pouco mais de astrologia, é que essa oposição está exatamente, essa eclipse está em oposição exata a Plutão, que está no signo oposto a Câncer, Capricórnio. E Plutão, ele rege, entre outras coisas, as perdas, as transformações profundas do corpo emocional, a morte, as nossas mortes e renascimentos, os nossos processos de curas profundos, né? Nossas feridas que precisam ser curadas mais arraigadas, mais profundas, mais traumáticas. E isso vai estar, né, se polarizando com o eclipse. Então, e no signo de Capricórnio, que é um signo mais rígido, é um signo mais... o Capricórnio ele é aquele que manda no zodíaco. Ele fala, agora a coisa é assim, ele é o juiz, né, representa o arquétipo. Ele é do arquétipo do juiz do zodíaco. Então é ele que dá sentenças, ele que ordena, agora a coisa é desse jeito. Por quê? Porque eu estou mandando. E junto com Plutão, que ele é muito explosivo, ele é muito bombástico, ele é muito intenso, muito forte. Esta energia, quando interage com o eclipse, que já não é uma energia fácil, é uma energia muito densa, então espera-se que a pegada, né, dessas crises, desse ressurgimento de um eclipse normal, podem envolver situações plutonianas que envolvam perda, né? Dependendo de onde cai no mapa, assim, pessoas que estão para fazer a passagem, né, em momento de eclipse, é um momento propício para isso acontecer, né? Não é incomum, né, isso acontecer. Então, na verdade, assim, não vai alterar a qualidade energética do eclipse, mas ele vai alterar a pegada com que isso vai acontecer, vai alterar a potência com que isso vai acontecer. E não é simples, não é fácil, né? Por mais que a gente tenha a ideia e a visão de que é algo para despertar, né, talentos e forças nossas, não é fácil. O processo não é fácil, não é simples, e nesse eclipse tende a ser menos fácil do que outro, por conta de sua posição. Uma posição exata, e Plutão ele vai mesmo implodir aquilo que precisa ser implodido. É isso que precisa saber. Ninguém vai encher teu saco porque gosta. É porque tem um motivo, porque tem algo ali que precisa ser cutucado, tem algo ali que precisa ser transformado, tem algo ali que até karmicamente precisa ser trazido à tona para a gente crescer. Isso para todo mundo. Ninguém vai escapar, ninguém escapa. Então não tem jeito. Como que a gente pode se preparar para isso, Carlos? O que a gente pode fazer? Então temos uma ajuda, né, que se Plutão está, né, nessa tensão, nessa polarização, temos o Netuno, planeta Netuno, que está em Peixes, fazendo uma interação positiva com o eclipse. Netuno, ele traz para a gente a ideia da ampliação da nossa experiência, com a nossa espiritualidade, processos terapêuticos, expandir dentro da gente inspiração, criatividade artística, né? Então, esta energia de Netuno, seja um desses três viés, seja o espiritual, seja o terapêutico, seja o artístico, e eles são um caminho de solução, são uma placa assim, vai por aqui que a coisa melhora. Então, pessoas que se sentirem precisando entrar em processo terapêutico, é a hora de fazer isso. Pessoas que têm algum talento artístico, mas que não, eu pinto quadro, mas faz 10 anos que não pego pincel, vai comprar uma aquarelinha de guache, seja, e vai pintar folha. Começa, volta para a história, né?
Então, assim, qualquer, né, viés desse, ou espiritual, vai meditar, vai entrar num grupo de meditação, vai entrar num caminho de buscar mais intimidade com a própria prática espiritual, né? É católico, vai mais à missa. Xamã, estuda xamanismo, vai fazer o ritual com os índios no meio da floresta, né? E praticar, trazer isso para o cotidiano, trazer isso para a cultura, para a rotina, né? Porque quanto mais usarmos essa força de Netuno, né, seja pelo viés espiritual, terapêutico, artístico, né, os efeitos da crise não só tendem a minimizar, como esse pode ser uma porta da cura para as coisas que o eclipse vem trazer, para os assuntos que o eclipse vem trazer. Então, prestar atenção, é a saída, né? A luz no fim desse túnel que a gente entrou, nesse momento eu vejo que Netuno é essa luz. Uma outra coisa, eu estava pensando aqui quando você estava falando sobre isso, se preocupar, porque assim, a gente vê muita gente quando surge eclipse, né, em modo geral, falando pra caramba, dando previsões genéricas. A gente deve se preocupar com isso, a gente deve assistir esse tipo de previsão, ou tem um efeito maior, óbvio, né, para a posição do mapa. Dá para você falar um pouco sobre isso? Não tem problema assistir ou ler genéricas. A questão é que elas não são precisas, não vão ser precisas para cada um de nós. Qualquer análise vai ser precisa quando o eclipse ele é relacionado com o mapa natal como um todo, né? E não só com um signo ou com uma casa astrológica, com uma área da vida. Esses dias eu fui colaborador para a correspondente da UOL, que vai escrever sobre esse assunto no portal UOL também. E uma das coisas que a mídia sempre, a grande mídia sempre pede para a gente falar assim, fala de cada signo, né? Então eu falei algo que achava que poderia ser relevante, mas de forma muito genérica. Então, assim, é legal ler? Não tem problema ler, mas não pode achar que é só aquilo, que aquilo, primeiro, que é uma verdade absoluta, né? E segundo, que é só aquilo, tem muito mais. Então, e as pessoas, elas... da Ibope, catástrofe da Ibope, né? Então, colocar eclipse, vai acabar o mundo, né? Então, quantas vezes o mundo já acabou, né? Em 2000, em 2012, ano passado, né? Então, assim, isso é arquetípico humano, essa coisa da atenção com a tragédia, o fim do mundo, né? Antigamente, os antigos achavam que o eclipse era que o dragão estava comendo o sol, né? E depois estava defecando o sol. Então, por isso que nós temos a astrologia que a gente chama dos eixos nodais, que são a cabeça e a cauda do dragão. São dois pontos fictícios, mas é onde o caminho aparente do Sol em volta da Terra cruza com o caminho da Lua. Então, são dois pontos opostos, exatamente opostos, quando esse cruzamento sai do sul para o norte ou do norte para o sul. Quando a Lua em um desses pontos, próximo de um desses pontos, é quando dá o eclipse. Quando o Sol está num ponto e a Lua no outro, o eclipse é lunar. Então, por isso chamamos feixes nodais. E o nome que a gente usa até hoje, cabeça e cauda do dragão, porque tinha, desde milênios atrás, a ideia da catástrofe, o dragão que veio comer o Sol e pronto, acabou o mundo. Então, assim, a gente precisa deixar de ser apocalipsionista, para falar a verdade, né? Porque tem uma corrente, o mundo não acabou em 2000, então a gente precisa descobrir qual é a próxima data que vai acabar o mundo. Aí, 2012. Não acabou. Então agora 2017. Não acabou. Qual a próxima? Estamos esperando ver qual é a próxima. Então vamos na verdade, olhar para dentro de cada um de nós e ver o que a gente pode
fazer pela gente mesmo, quais são as nossas questões, quais são a nossa sujeira embaixo do tapete, que é nosso, está na nossa casa. Né? Porque o eclipse traz essa oportunidade, é uma grande oportunidade, né? de resolver coisas assim muito fortes, muito potentes. Então, não é para encarar como a catástrofe, né? E sim como uma oportunidade, né? Por mais doloroso que possa ser. E pode ser, e provavelmente é. Carlos, uma pessoa perguntou, eu vou perguntar aqui. Que tipos de mudanças que a gente deve estar atento como coletivo? A gente sabe que tem que olhar para o mapa, tem que analisar várias questões, né? Não focar apenas no lado previsão genérica, né? O que a gente deve estar atento, assim? O que você recomenda para aumentar a nossa percepção? Poxa, do ponto de vista coletivo, a questão básica do Câncer e Capricórnio, dessa polarização, né? Até porque daqui a 15 dias teremos o eclipse lunar, né? Com o Sol em Câncer e a Lua em Capricórnio. É hora de, coletivamente, a gente deixar de ser mimimi e criar e assumir responsabilidades. Um exemplo bem básico, assim, essa coisa da política, assim, as pessoas estão assim vomitando, cuspindo vespa para tudo que é lado, para a área da política, né? Mas e a responsabilidade que cabe a cada um de nós dentro desse papel democrático, digamos assim? Porque todo mundo que está lá foi eleito. Ninguém lá bateu na porta, oi, vim aqui, sou deputado agora. Então, cadê o trabalho interno de conscientização, né, do que acontece, de como o sistema acontece? Então, parar de se colocar coletivamente como... Só que, primeiro, não escolhe direito. E segundo, aquilo que depende de nós, o nosso próprio empoderamento, que é o que deveria ser focado, não é. A gente projeta o poder no outro. A gente espera que o outro dê casa, que o outro dê saúde, que o outro dê... Ok, existe toda essa necessidade social, né, que eu compartilho com essa ideologia, inclusive, né? Mas, assim, e para o pessoal que está cuspindo vespa, assim, qual é o tempo que sobra para olhar para si mesmo, para a parte que cabe a cada um de nós nesse processo? Então, sair dessa vitimização, que é natural canceriana, para assumir uma responsabilidade, que é natural capricorniana, né? No âmbito coletivo, esse é um exemplo, por exemplo, que podemos ter. E no âmbito pessoal, por exemplo, vamos citar o eixo da casa 1 e casa 7, né? Esse exemplo, Câncer e Capricórnio do outro lado. O que assim, a gente poderia falar para as pessoas que têm essa configuração, né? Gente, a gente está falando de acidente em Câncer, nesse exemplo. Sim, o pessoal com acidente em Câncer que vai acabar caindo com esse eclipse na casa 1, que é a casa do eu. Sim, e o oposta vai estar Capricórnio, né? Aquela galera toda lá reunida. Isso, né? Que vai estar lá, tá Plutão lá, no caso desse eclipse. Saturno vai estar em Capricórnio também, mas está longe do eclipse, não está fazendo interação com o eclipse, como Plutão, né? Então, essa questão de assumir responsabilidades, de crescer, vai estar ligada a relacionamento pessoal, eu com o outro. Eu com o outro, de forma geral, o outro é tudo aquilo que não é o eu. Que bom que você esclareceu isso. Né? E a casa 7 representa isso não apenas o casamento, a relação conjugal, né? Propriamente, mas também, né? Também com os nossos inimigos conhecidos. Uma coisa que pode acontecer é, em algum momento, as pessoas ficarem dependentes de alguma coisa que quem precisa fazer é um inimigo, alguém que não é a favor da gente. Então, assim, em alguns momentos, quem manda na situação pode ser esse outro inimigo, ou pode ser esse outro cônjuge, né? Ou pode ser esse outro de forma geral. A pessoa pode se colocar vitimizada perante ao mundo, esperando que o outro lhe porte, o outro lhe dê uma estrutura. Então, a pessoa Esse pode... é um viés.
A tem uns pessoa pode viés. se sentir assim vulnerável, então, nesse exemplo que a gente está citando, de acidente de câncer. Pode ser que isso Pode, aconteça nesses pode, próximos pode, meses, devido a esse pode eclipse. sentir. Existe essa Sim, possibilidade. sim. E E essa qual é a vulnerabilidade, solução para ela? Pode falar, ah, Carlos. Essa vulnerabilidade pode seguir essa linha. ela, desculpa, a vulnerabilidade ela fica potencializada pelo Plutão nas casas 7, que Plutão ele é Uhum. manipulador, ele é controlador. E na área do outro, o cuidado é fazer com que essa vulnerabilidade não se torne uma subserviência a essa acontecer, tende a ser colocada na mesa. A crise vai aparecer, a situação vai aparecer. Agora, como lidar com isso é criar justamente a firmeza que está lá em Capricórnio. Não é pegar e ir para a cama e chorar, né? Ou ficar só saboreando, entre aspas, o incômodo da emoção. Cultivar, então, o Né? negativo, né? Cultivar o negativo, não pode se entregar, tem que resolver, tem que tomar coragem. Né? O câncer é um signo muito medroso. Né? Ele é um signo medroso, ele é uma criança que tem medo sim, das coisas, né? Porque é muito sensível. De fato, é muito sensível. Né? E a sensibilidade traz muito medo, traz muita cautela, porque tudo mobiliza muito o corpo emocional. Né? E isso impregnado na personalidade, quando a gente fala de casa, a gente não está falando dos cancerianos, a gente está falando agora de quem tem ascendente em câncer, que é diferente. A gente não está falando da essência, a gente está falando da forma. Então, assim, é a forma como a pessoa aborda o mundo que tem que ser transformada, que tem que amadurecer. Porque o eixo casa 7, o 1 é o que eu tenho, e na 7 é o que eu não tenho. E é o que eu preciso trazer para me completar. E, no caso, a energia capricorniana. Então, assumir responsabilidade pelos próprios erros, por aquilo que sente. Né? Saber não se esconder da própria sensibilidade. Né? E buscar, sim, e aí em outros cantos do mapa, provavelmente vão ter, né, instrumentos para isso. Buscar se fortificar, buscar criar uma tenacidade para justamente evitar essa vulnerabilidade, esse medo, né, essa cautela em excesso. Então, a base é essa fortificação da personalidade, tornar-se mais responsável, menos mimimi, né, menos reclamando da vida, achando que a vida tem que acolher e dar colo. Né? E não, a vida não dá colo, a vida dá ensinamento. E nesse momento, ensinamento, querido, você não tem colo, vamos crescer, vamos amadurecer, vamos encarar a vida como adultos, não como criança. E por aí. Eu gostei de uma coisa que você falou que eu queria terminar, assim, falando de eclipse disso. Essa questão da manipulação que o Plutão realmente tem, porque Uhum. senão a gente vai deixar isso passar batido, né? Realmente o Não, Plutão não. traz Uhum. essa manipulação e é bem injusto, né? Porque em Capricórnio ele já é rígido. Como é que é isso, então? Assim, a gente pode, isso seria uma coisa que a gente pode observar nos próximos meses, estar atento a essa energia? Sim, É sim, válido falar disso? sim, sim, com certeza. Nesse eclipse, essa vigência desse eclipse, em diversos momentos, essa crise, ou seja lá o que for, que ressurgir, né, pode até nem sempre for uma forma de crise, né, acabei usando muito esse termo, né, mas seja lá o que for que ressurgir, ou pessoas, elas podem vir com conteúdo assim, né, de manipulação. Qualquer conteúdo plutoniano, na verdade, né, de perda, de morte, de transformação. De repente, uma pessoa vem só para falar alguma coisa que muda aquilo que você tinha de concepção do que aconteceu no passado, aquilo abre sua vida. Então, a pessoa pode ser um anjo que vem apertar um botão e transformar algo para você, né, para te libertar. Mas entre os vieses tem esse da manipulação. E esse Plutão, para esse eixo, casa 1,7, né? E não só para esse casa 1,7, viu, pessoal? Por quê? Porque quando se trata de oposição, estamos falando
obrigatoriamente de uma interação relacional. Não é um conflito interno. Não é uma coisa dentro. É uma coisa que depende do outro para acontecer. E esse outro, ele que está com Plutão ali do lado dele. Então, é ele que tende a ter uma capacidade de manipular qualquer tipo de vulnerabilidade. Essa tentativa tende a acontecer. Uma reação que o ascendente em Câncer pode tentar ter e que não vai dar certo dessa vez é fazer chantagem emocional. Buscar, assim, né, buscar criar ou gerar vai que o outro não tá, Plutão não está nem aí, não está nem aí. Ai, que Plutão não ótimo que sente. você falou isso. Plutão não tá nem pra. Gente, Plutão é coisa do submundo, pô. Só por aí a gente já vê que. Plutão ele é muito forte, mas Plutão, por exemplo, para a gente não deixar Plutão detonado aqui, né? Plutão assim, ele é pesado, assim, ele é muito forte, ele é sombrio do submundo, sim, que nem a Laís falou. Mas toda vez em que a gente sofre muito, toda vez que a gente tem perdas, que a gente perde uma pessoa querida, que tem uma separação, um rompimento, toda vez isso acontece e que a gente consegue superar, por favor, agradeça a Plutão. Agradeça ao arquétipo de Escorpião, que todo mundo fala mal, todo mundo tem medo, né? Então vamos agradecer, porque se não tem esta energia, não existe a regeneração profunda do nosso corpo emocional. E Plutão também rege isso. Isso é uma dica também para a gente guardar no coração por conta da crise do que pode ressurgir. Então, assim, o que vai acontecer, que Plutão vai trazer, que ele vai dar aquela pegada mais forte, vai ser para transformar, vai ser para mudar, e mudar aquilo no fundo, e cura, e é uma cura, uma regeneração de feridas antigas, e que a gente até acostumou com a dor, mas agora sim vai doer, alguém vai enfiar um dedo lá, assim, jogar álcool e botar fogo na ferida. Vai doer. Mas vai doer, mas vai botar álcool e fogo para quê? Para purificar. Porque aí purifica e consegue cicatrizar com uma qualidade melhor, digamos assim. Consegue cicatrizar e deixar, digamos, a pessoa em paz, né? A dor cessa. Né? Então, o eclipse pode fazer isso, fazer dores antigas cessarem, vão sentir mais para curar. Não é para doer, assim, o mundo não é sádico, a vida não é sádica, tudo tem sentido, tudo tem um porquê. E é importante estar sintonizado com isso. E Esses saber dias quais são os nossos, qual é o nosso nessa história. eu vi uma frase esses dias que eu acho que se aplica para isso, tem que doer muito para não doer nunca mais. Eu acho que é isso que você está tentando falar, não é isso? Basicamente é isso, sim, você resumiu. Essencialmente isso mesmo. Tem alguma coisa a mais, Carlos, que você queira falar, em geral, sobre eclipse? Ficou faltando alguma coisa? Não, creio que não. Na verdade, assim, dá para fazer várias teses sobre eclipse, né? Mas em se tratando de explicar um pouquinho o que é o eclipse, como esse eclipse vai atuar, né? Acho que a gente abordou bem o tema. Né? Ótimo, então. Gente, eu vou deixar todos os contatos do Carlos aqui embaixo, tá aqui também na tela final, tá bom? Vamos seguir o Carlos também por aí. Carlos, eu vou te ver mais vezes. Vamos falar mais. Vamos? Sim, deixa eu dar um recado para o Pode pessoal. falar. Pessoal que quer estudar astrologia, mas eles têm um pouco de dificuldade, ou porque não tem um curso perto de casa, alguma coisa, eu recentemente abri um curso de astrologia por WhatsApp. Então, de meses em meses, eu abro as turmas, todas as turmas, são 6 módulos diferentes do curso. Né? Desde o mais iniciante até os trânsitos astrológicos, a gente passa por toda a teoria, a ponto de fazer todo mundo conseguir ler um mapa astral natal e um trânsito astrológico. E as novas turmas começam em agosto. Então, quem tiver interesse, o preço é super acessível. Você gasta mais que uma pizza no fim de semana, com certeza. Né?
E a ideia é tentar massificar a astrologia e fazer a astrologia chegar no seu WhatsApp. Então, quem tiver interesse, seja bem-vindo. Agradecer, na verdade, a Laís, né, pelo convite, pela amizade assim, de longa data que a gente tem, né? Laís é uma querida de coração assim, há muito tempo. E, poxa, pessoal, a gente se vê qualquer hora dessa, estamos por aí. Gente, vamos fazer curso pelo WhatsApp, que é coisa moderna, né? Quase não tem, eu não lembro de ter visto isso ainda. E é bom que hoje em dia todo mundo tá com o WhatsApp, é super fácil. Eu recomendo sim, curso do Carlos, com certeza. Poxa, fico feliz aí com a recomendação e todo mundo que vier vai ser bem recebido. Carlos, obrigada pelo papo. Obrigado você, Laís. Poxa, querida, um super beijo para você. Pessoal, um beijo a todos e bom eclipse para todo mundo.